o movimento era a base do trabalho do Jorge Jesus. O Torrent pensa futebol de uma maneira um pouco diferente, ou ele é criado assim, de maneira diferente. Não quer dizer, e até as entrevistas que o Flamengo fez, foram 6 nomes ouvidos, 6 nomes listados, e o Flamengo foi conversar com ele justamente para ter a noção de que esse cara não chegaria aqui para ser autoral. Ele não pode chegar aqui e dizer assim, não, eu penso futebol assim, o Jorge Jesus pensa assado, então vai ser assim. Não, não é isso que ele vai fazer. Ele vai chegar e, no primeiro momento, pelo menos, ele vai se adaptar ao time do Flamengo. É essa a base da conversa. E isso é muito provável que ele consiga fazer. Tem sempre uma dificuldade do assistente que tem um trabalho só, 2 trabalhos, Girona e o New York, como técnico principal, se adaptar. Claro, assim, o jogador testa o técnico que não tem essa experiência, mas ele tem o conhecimento e o aval de líderes do elenco, como o Rafinha, por exemplo. Então, se ele tiver 10 anos como técnico do Flamengo, é claro que no meio do caminho ele vai começar a transformar o time para chegar ao estilo que ele prefere, mas ele não vai chegar para fazer a revolução. Ele vai chegar para se adaptar a um Flamengo extremamente vencedor. É óbvio que há um risco enorme aí, quando você contrata alguém que, de forma absolutamente segura, a gente pode dizer que tem boas ideias, porque ninguém é auxiliar do Pep Guardiola por muito tempo, sem ser um grande conhecedor das teorias que embasam o jogo, bem sucedido, com grandes resultados do Pep Guardiola, porque, afinal de contas, futebol é para isso, né? Então, assim, é óbvio que as ideias ele tem. Mas o próprio trabalho do Fernando Diniz, no São Paulo, no Fluminense, no Atlético Paranaense, também demonstram que só ter boas ideias não bastam. Você precisa saber colocá-las em prática e trazer resultados com ela. Antes de ouvir a Ana, o André Hernan, o Serete sobre isso, quero uma informação do Caê. Todo mundo que faz viagem internacional hoje, Caê, tem que passar por um período de quarentena quando desembarca num outro país. Qual a previsão de quando o Domi vai poder treinar ou dirigir o time do Flamengo? Você tem essa data, não? Então, não há uma data ainda. A gente sabe que o Flamengo já deu entrada em todo o processo burocrático legal até aqui no Brasil. Mas é um Flamengo que conseguiu, não vou dizer burlar, mas conseguiu ultrapassar essa barreira até no lado contrário, daqui para lá, né? Porque a gente sabe que o Marcos Braz, ele é cidadão português, então ele teria a facilidade, mas o Bruno Spindel não tem passaporte estrangeiro, europeu, e ele conseguiu uma autorização especial do consulado europeu, a gente imagina que seja o português, para que ele pudesse ir para a Europa negociar. E a gente sabendo de todo o relacionamento que o Flamengo tem aqui no Brasil, com governos e tudo mais, eu não ficaria surpreso de conseguir uma autorização especial para que o Domenech e seus auxiliares tenham a liberdade, desde que façam os testes pertinentes. O Flamengo tem toda essa estrutura de testar, quem está naquele ambiente do Ninho, de que com os testes ele tenha já a liberação, porque o Flamengo trabalha sim com o desejo de tê-lo no banco de reservas contra o Atlético Mineiro, que já é no próximo domingo, dia 9, né? Então é mais um trabalho para nós jornalistas checarmos se todos os trâmites serão feitos dentro do que é o novo normal, dentro do que é hoje um direito e dever de todos. Ana Thaís Matos, como é que você viu a escolha do Flamengo? Quero ouvir você, minha querida comentarista. Ô, Rizek, sabe que me chama muito a atenção nisso tudo, né? Muito além das avaliações, para mim pelo menos, né, das avaliações táticas e técnicas, o que o Flamengo aprendeu com os próprios erros e com os acertos, né? Essa gestão especificamente, porque a gente volta no tempo e vê 2 situações muito opostas. A gente já falou sobre isso uma certa vez aqui no Seleção. Da mesma comissão técnica que falava que o Flamengo agora é o Abel, né? A mesma diretoria que falava o Flamengo agora é Abel. Corrigiu o erro ali no percurso, acertou no Jorge Jesus e se refez como diretoria para entender o que ela mesma proporcionou para esse time e por isso que olha agora para fora do nosso mercado para buscar um técnico. E aí também, Rizek, olhando do ponto de vista do Domi, né, como eu vou chamá-lo a partir de hoje, aceitar trabalhar no Brasil hoje é um desafio muito grande. Primeiro porque a gente não vive as melhores condições como país no meio dessa pandemia, né? Não tá fácil trazer família, viver no Brasil hoje. Para brasileiro já é muito difícil, imagine para um europeu, né? Com esse nível de exigência que se pede mesmo futebol de alto rendimento e o que o Flamengo tem condições de oferecer.
Eu achei muito genuíno do novo técnico do Flamengo aceitar essa proposta, muito mais do que questão financeira, muito mais do que os desafios de estar no Brasil, mas como técnico mesmo, dar um pontapé na carreira dele como técnico, assumindo um trabalho que foi muito vitorioso no ano passado, que já tem um DNA ali, então o desafio é enorme para ele. Claro que para o Brasil, para a comissão, para a diretoria do Flamengo, é muito grande você buscar um técnico fora do país e oferecer para ele toda essa estrutura. Mas para o próprio técnico também, eu acho que o desafio é muito grande. Eu sempre falo que o trabalho do Jorge Jesus era muito forte em Portugal, era um trabalho super reconhecido, mas mudou a chave dele o trabalho que ele fez no Flamengo. Um trabalho não só pelos resultados, mas pela visibilidade que ele conquistou pelo trabalho que ele fez no Flamengo. Então isso fez também com que mudasse um pouco mais o patamar do que os técnicos estão observando do Brasil. Claro que depende muito da estrutura que é oferecida pelos clubes e o Flamengo oferece uma estrutura grande. Mas os técnicos passam a olhar o mercado sul-americano de uma forma mais criteriosa, com cautela, mas sabendo que pode aqui, de certa forma, oferecer alguma coisa para eles também e para esse pontapé aí como técnico de futebol, não como mais auxiliar. Né? Mas tem um detalhe. Sobre isso, Ana. Fala, PVC. Só um detalhe. Eu já falei isso algumas vezes, mas acho que a grande lição do Flamengo, ao buscar os técnicos na Europa, o Jorge Jesus e agora o Torren, a gente olhava para o mercado e falava assim, quem é que está desempregado? Agora o Flamengo faz diferente. A gente não sabe se vai dar certo o Torren, mas a ideia está certa. Como é que o Flamengo faz? O Flamengo olha para o mundo e fala, eu quero jogar desta maneira. Quem é que tem no mundo que é o melhor para jogar assim, que cabe no meu bolso? E o Flamengo vai ter uma economia acima de 1,5 milhão de euros neste ano na troca, que o Torren está fazendo uma aposta para ele também. Eu achei muito interessante o processo do Flamengo aqui, brilhantemente descrito pelo PVC, mas também sobre a questão de trazer alguém que vai ter a sua primeira grande experiência como técnico, porque os clubes que o Torren dirigiu na Espanha são clubes nanicos, os Estados Unidos é uma experiência que não dá nem para se comparar sobre o que é dirigir o Flamengo. O clube não tinha escolha, porque nesse momento, qualquer treinador nível médio do futebol europeu, pela situação do Brasil com relação à pandemia, o combate à Covid, ele não vem para o Brasil. Como o Marcos Carvalhal deixou bem claro, vou ficar em Portugal, né? Carlos Carvalhal, vou ficar em Portugal, não dá para ir para o Brasil nesse momento. Então, o Flamengo só conseguiria trazer alguém que visse no clube uma oportunidade de se mostrar, de ser uma vitrine para o mundo e aí voltar depois para a Europa valorizado. E aí o Flamengo foi buscar uma ideia, uma aposta, mas é um cara que traz uma ideia de jogo. O Flamengo contratou uma ideia. Se essa ideia vai dar certo, ninguém pode dizer nesse momento. Agora, que é uma bela aposta, isso eu acho. Então, mas todo mundo tem que combinar com todo mundo. Com a torcida, com a própria direção. A direção tem que estar muito convicta de quem está contratando, com o próprio Domi, com os jogadores. Mas você não acha que esse processo de você entrevistar os postulantes, e foram duas conversas, né, com o treinador, eu achei um processo legal, cara. Acho ótimo. O que foi, Hernando? Telefone várias. Telefone várias, então achei legal. Acho ótimo, mas é importante que os diretores do Flamengo também tenham dito claramente ao Domi o que é o Flamengo. Porque o Jesus, eu não sei se sabia, né? Quando o Jesus chegou, lembra que foi um perereco, né, no começo. Foi o quê? No Flamengo, um perereco. No Flamengo o buraco é mais embaixo. Teve o jogo lá no Equador, aí perdeu o jogo, ele escalou o Rafinha de um jeito errado. Conta. Aí o pessoal já queria a cabeça do técnico. Aí teve torcida que foi no aeroporto dando o dedo na cara e tudo mais. O Flamengo é assim. E depois o Jesus transformou. Mas o Flamengo agora está num outro patamar, né? Está mais tranquilo, né? Sim. Campeão brasileiro, mas campeão da América. Não vão achar de uma hora para outra que o Flamengo está trazendo o Guardiola. E também não vai achar o Domi que está dirigindo o New York City. Tem que saber... Oi. Tem um ponto muito interessante, que até conversando ali com dirigentes nos bastidores e tal, o que chamou muito a atenção deles foi realmente o fato do Domenech, ele querer muito vir para o Flamengo. Até acho que nesse processo seletivo de entrevistas, claro que o conceito dele contou muito, mas eu acho que o fato dele ter sido o cara que mais manifestou desejo e quis vir para o Flamengo, demonstrou até conhecimento, foi o que chamou muito a atenção.
E tem outro ponto que eu até queria levantar para vocês da mesa e debaterem, que é o seguinte: o Jesus ele chega com uma perspectiva onde qualquer coisa que ele fizesse seria melhor do que o Abel. Não vou dizer que seria fácil, mas o Abel fez um trabalho péssimo, assim, para gente que convivia ali no dia a dia. Eu posso falar isso por acompanhar mesmo. E o Jesus já é o contrário. O Domenech chega numa situação de qualquer coisa que ele fizer, dificilmente vai ser melhor que o Jesus. Então, tudo isso gera uma percepção coletiva também, que eu acho que nomes como Felipe Luiz, Rafinha, Diego Alves, Diego, serão muito importantes nesse início ali, para ajudar muito e fazer com que ele entenda não só o que é o Flamengo, mas o que é esse Flamengo. E, Caê, aí eu volto àquela arte de você saber quando faz a ruptura ou não. Porque se julgaram que o trabalho do Abel era péssimo, os resultados não eram péssimos, né? Ele estava vivo nas competições que disputava. E mesmo assim o Flamengo julgou necessária a troca e o resto é história. Fala, André Hernan. A questão do Domenech Torrent, como o Caê disse, que ele tinha muita vontade de treinar o Flamengo, ele não era o nome principal ali do tour do Flamengo pela Europa, né? A ideia da direção do Flamengo era o Unai Emery, era o Leonardo Jardim, o próprio Carlos Carvalhal, e durante essa viagem aí de pouco mais de uma semana da direção do Flamengo à Europa, que foi crescendo o bolo do Domenech Torrent em relação a ser o treinador do Flamengo. Ele não era unanimidade. Aliás, até tinha uma divisão na diretoria, não era um consenso de que o Domenech poderia ser o treinador do Flamengo. Uma outra ala da direção do Flamengo até queria que tentasse um outro treinador. O Ramírez, que está muito bem no futebol do Equador, era o nome, por exemplo, de uma ala flamenguista. Então, assim, foi meio que um processo assim, de convencer a direção do Flamengo, além dele dar vários passos atrás em relação a chegar como treinador. E o que a direção do Flamengo sentiu dele nas conversas foi um cara assim, muito disposto, muito feliz e muito agradecido de ter essa oportunidade, porque hoje o Flamengo e o Domenech Torrent têm essa consciência de que o Flamengo é mais importante para ele do que ele importante para o Flamengo, principalmente pós-Jesus. E quando o Jesus chegou e ficou assim, uma pulga atrás da orelha, porque era mais importante a Libertadores do que o Campeonato Brasileiro, já o Domenech não, ele já tem esse peso ainda maior, duplicado, porque ele sabe que vai chegar no Flamengo, que vai defender o título brasileiro e vai defender o título da Libertadores, ou seja, não tem para onde ele correr, ele sabe que tudo é muito importante, mas o fato é que ele está muito empolgado, muito feliz, e assim, vários passos atrás, não só na questão financeira, não só na questão de staff que vem com ele, e ele não vai mexer muito, então é um treinador que o Flamengo vai poder moldar. E é claro que ele, aos poucos, a partir do momento que for conseguindo o resultado, for ganhando confiança, vai colocar o estilo dele. E ele tem consciência disso. Quase todo treinador um dia foi auxiliar de um mestre, né? Bebeu na fonte de alguém. Muricy Ramalho, por exemplo, foi auxiliar do Tele Santana e comenta isso de forma muito orgulhosa de como ele aprendeu. Foi, aliás, um treinador bem diferente do Tele, mas bebeu muito da fonte do Tele. E foi super vitorioso o Muricy Ramalho, né? Tá na história do futebol brasileiro. Vou dar outros exemplos de quem foi assistente, assumiu um clube e se deu bem. É o caso do Oswaldo, que era auxiliar do Vanderlei Luxemburgo no Corinthians, em 98. Isso. Assume o time em 99, mantém o trabalho, é campeão brasileiro e campeão do mundo em 2000 e seguiu a sua carreira como técnico. O Fábio Carille foi durante muitos anos auxiliar no Corinthians, do Mano, do Tite, e conseguiu, num período muito curto de tempo, levantar títulos também como técnico, mantendo inclusive filosofias dos seus treinadores de quem ele era auxiliar. O José Mourinho foi assistente do Van Gaal no Barcelona. E do Robson. E do Robson, bem lembrado. Já falei aqui do Muricy, que é o nosso próximo exemplo. O Zidane, quando já dirigia o Real Madrid B e se preparava para ser técnico, foi assistente do Carlo Ancelotti no Real Madrid. O Paulo César... O Paulo César Carpegiani foi assistente do Dino Sani no Flamengo, né? E quando assumiu, muito rapidamente conquistou títulos. Então, é muito normal, é absolutamente normal que os técnicos tenham começado como auxiliar. Diria até que mais de 80% deles começaram assim na profissão. Fala, Caê. E o Flamengo, ele tem uma coisa até peculiar, acho até que o PVC tem mais conhecimento histórico, vai poder lembrar de outros casos,
mas se tem um lugar onde assistente faz sucesso é no Flamengo, porque a gente lembra de Carlinhos, por anos e anos que não era assistente, mas era o quebra-galho, bicampeão brasileiro. A gente lembra de Andrade, um assistente fixo que entra ali na correria e é campeão brasileiro. E a gente lembra do Jaime de Almeida, também um assistente que entra ali quando o Mano sai de surpresa e é campeão da Copa do Brasil. Assim, não são assistentes que fizeram carreira como técnicos, mas que no Flamengo deram muito certo. Verdade. Tem só uma diferença. Tem só uma diferença em relação a isso, Caê, que assim, a gente sempre tratou isso no Flamengo como o conhecimento do clube que era fundamental para que ele desse certo. Para o Carlinhos, para o Jaime, a Gávea é um lugar particular. A pressão que o Flamengo tem é muito diferente. Cada clube grande do Brasil tem um jeito diferente de você lidar com o seu povo. Mas o Flamengo tem as suas particularidades. O Domenech é um assistente. O caso mais legal o Luxemburgo foi assistente do Antônio Lopes, no Vasco campeão em 82. E o Mourinho tem uma história deliciosa dele, assistente do Bobby Robson. Eu já perguntei pro Mourinho isso. Mourinho, é verdade que você era intérprete do Bobby Robson? E ele respondeu, eu era o intérprete porque era o único a falar o inglês, pá. Mas oficialmente ele era intérprete, né? E trabalhava também como auxiliar, né? No Porto, ele começou a trabalhar, o Mourinho começou a trabalhar com o Bobby Robson no Sporting. Aí o Bobby Robson tem uma história fabulosa. Ele foi jogar na Áustria um jogo de Copa da UEFA e perdeu pro Lask Linz. E na volta, ele foi demitido pelo alto-falante do avião. Olha o desrespeito. Nossa. O diretor do esporte pegou o microfone do avião e disse, o senhor Bobby Robson está demitido. E o Bobby Robson tinha como assistente o Mourinho, como intérprete. Aí o Robson foi para o Porto, foi campeão no Porto, no estádio do Sport. O Mourinho era assistente dele, era intérprete dele. Aí o Robson foi para o Barcelona e levou o Mourinho com ele. Quando chegou o Van Gaal, o Mourinho ficou louco da vida, porque ele achava que ele ia ser o técnico. E ele aceitou ficar como assistente do Van Gaal. Quando o Van Gaal foi embora, ele foi para o Benfica e não deu certo no Benfica. Depois o Leiria, Porto, a gente sabe o resto. O Flamengo, o Torrente vai ter que conhecer o Flamengo. Tem uma etapa de adaptação. O Jorge Jesus também tinha. Foi muito rápido. Eu tava